Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de cinemática vetorial. Eu vou fazer agora um exercício de composição de movimento. A questão diz assim: saindo de Belo Horizonte em direção ao Rio de Janeiro, próximo à cidade, encontra-se a Serra da Moeda, local para os amantes dos esportes radicais, como voo livre. Em um voo partindo do alto da serra, um atleta atinge a velocidade de 72 quilômetros por hora, conforme o esquema a seguir. Tomando como direção a bússola mostrada na figura, pode-se afirmar corretamente que os valores dos componentes da velocidade nas direções leste-oeste e norte-sul são, respectivamente. Então, quando o problema está falando em decomposição ou componentes da velocidade, a gente pode pensar na seguinte situação. Eu tenho que compor essa velocidade na direção leste-oeste e compor essa velocidade na direção norte-sul. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha figura e vou traçar um eixo XY aqui, ó. Tá? Ó, bem aqui. Um eixo XY, de acordo com a bússola, como o problema está pedindo. Então, essa aqui eu vou chamar de componente Y e essa aqui eu vou chamar de componente X, tá? Bom, o que a gente vai fazer? A composição dessa velocidade na direção Y e na direção X. Eu posso dizer que esse cara na direção Y, ele vai ter essa característica aqui, ó. Então, esse cara aqui eu vou chamar a velocidade no eixo Y. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui na direção X. Então, esse aqui fica o meu V na direção X. Se a gente for reparar, vetorialmente falando, aonde um vetor termina, começa outro. Então, eu poderia ter assim, ó, aqui eu poderia ter o meu vetor Vx, certo? E aqui eu poderia ter o meu vetor Vy. E esse cara aqui, que é o meu vetor resultante, eu poderia colocar ele aqui assim, ó, errado, mas eu poderia colocar. Eu poderia colocar aqui o meu vetor resultante, certo? Bom, quem é esse cara aqui? Esse aqui seria o meu V. E aqui eu tenho os vetores perpendiculares entre si. Até porque se a gente for olhar aqui na figura, né, eles estão vindo do eixo XY. Bom, note que o ângulo é formado entre o vetor velocidade e o vetor Vx. Então, esse cara aqui seria o meu ângulo de 30 graus. E aí eu vou fazer daqui duas relações trigonométricas. A primeira relação é o seno do ângulo, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, note o seguinte. O ângulo não é de 30 graus que a gente vai usar. Quem é o cateto, ou seja, o lado que está oposto a esse ângulo? É exatamente o meu VY. Então, o meu VY. E quem é a hipotenusa? É o meu V. Então, eu posso dizer que o VY é igual a V seno de 30 graus. Só que note o seguinte, aqui está em quilômetros por hora. E todas as alternativas, ó, metro por segundo, aqui está em quilômetros por hora e aqui está em quilômetros por hora. Eu vou fazer o exercício usando metros por segundo. Depois, a gente pode multiplicar por 3,6 e ver a velocidade em quilômetros por hora também, se for necessário, beleza? Então, olha só. Para eu passar de quilômetros por hora
para metros por segundo, eu divido por 3,6. E para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, 72 divididos por 3,6, isso vai me dar 20 metros por segundo. Então, eu posso escrever que VY vai ser 20 vezes o seno de 30. O seno de 30, o problema mandou usar 0,5. Então, eu sei que VY vai ser 20 vezes 0,5, vai dar 10 metros por segundo. Beleza? Agora, vamos fazer o cosseno. O cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu sei que o cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente é o que está junto, então vai ser o meu Vx. E a minha hipotenusa a gente já viu que é V. Então, eu sei que Vx vai ser igual a V cosseno de 30. Então, Vx vai ser 20, que é a velocidade que a gente está usando em metros por segundo, vezes o cosseno de 30, que ele mandou usar como 0,87. Então, eu sei que Vx vai ser igual a 17,4 metros por segundo. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Qual é a componente? Ele pediu, ó, a componente na direção leste-oeste e depois de norte-sul. Leste-oeste é o Vx. O Vx é 17,4. E o norte-sul, que é o y, é 10. Então, 17,4 metros por segundo e 10 metros por segundo está na letra A resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.